Doutor, já está gravando. Daqui a 2 minutinhos nós vamos estar britânicos. Britânico, a Maria vai se sentir em casa. Só um segundo. Eu vou desligar a câmera aqui para não ficar chamando atenção, deixar a doutora Maria mais no foco, mais no centro da apresentação dela, ok? Doutor, se quiser permanecer com a câmera ligada, não tem problema, porque o foco está na pessoa que está falando. Ah, ok. É só botar o microfone no mudo, né? E aí, se eles quiserem falar alguma coisa... 16 horas. Na hora que você colocar... Microfone fechou, doutora Locke. Na hora que colocar para gravar, é só avisar. Já coloquei, doutora Locke, para não ter problema. Microfone fechou novamente, doutora Locke. Então, podemos começar? Podemos dar início. Então, boa tarde a todas e todos que nos acompanham por aqui e que depois terão acesso pela Rede Mundial de Computadores. A Escola Superior de Advocacia do Estado do Espírito Santo nos permitiu realizar uma série de webinários sobre uma nova fronteira para o direito, para os operadores do direito, para a advocacia em especial, a área de legislação do jogo regulamentado, aquilo que em língua inglesa o pessoal gosta de chamar de gaming law, gambling law e coisa do gênero, a gente bota o nome só para parecer que é chique. Né? Tivemos a felicidade de fazer um convite à professora Maria Luísa Curban Jobim, que é pesquisadora da área, tem uma pesquisa profícua, especialmente na área de bingos, e aceitou prontamente. O colega Rafael Coelho, aqui do Estado do Espírito Santo, que acaba de retornar de um LLM na Flórida, onde fez estudos sobre o direito americano, dentre os quais a questão da legislação do jogo, e deixei por último, propositalmente, a professora Daniela Libório, da qual eu sou fã, sempre repito isso. Minha área de titulação é Direito Urbanístico, então eu não vou deixar de tietar nunca. Então, a professora Daniela Libório é uma das maiores expoentes no Brasil sobre o estudo das cidades, do direito do urbanismo, né? Com textos abertos à transdisciplinariedade, ao debate plural,
né? Textos desengessados, né? E aceitou estar conosco, porque toda indústria nova, quando chega, ela gera impactos, ela exige planejamento tanto para identificar as benesses, né, de potencializar as benesses da indústria nova, quanto para mitigar, reduzir ou impedir os impactos nefastos e negativos. Então, nessa perspectiva, eu quero declarar aberta essa apresentação de hoje, novamente agradecendo a oportunidade na pessoa do diretor da Escola Superior de Advocacia, Dr. Alexandre Zampronho, e na pessoa do presidente da nossa seccional, Zé Risque, que toparam, autorizaram esse debate, que é um tema muito sacrificado com estereótipos, né? Vamos fazer a distribuição dos temas. Primeiro, com a palavra a professora Maria Luísa, depois ao professor Rafael, e para o encerramento, coroando, né, com a professora Daniela Libório. Com essas palavras, eu imediatamente passo para a professora Maria Luísa Corban para a sua apresentação. Antes, gostaria de dizer que ela é graduada em mestre em Direito, atuou como pesquisadora do projeto Bingo, conduzido pela Universidade de Kent, no Reino Unido. E com a palavra para a sua apresentação, professora, e muito obrigado novamente. Perfeito. Muito obrigada, Alóquio. Muito obrigada, Rafael, doutora Daniela. É um prazer imenso estar aqui. Eu só vou iniciar, ver se eu consigo já colocar a apresentação aqui. Onde é que está? Será que ela já estava? A apresentação já está carregada? Tá aqui. Isso. Não sei se conseguem visualizar aqui. Ainda não. Questões técnicas são sempre... Está visualizando sim, doutora. A gente está vendo sim. Estão vendo? Tá. É o modo apresentação aqui. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente ao Luiz Alóquio pelo convite. Eu tive o prazer de me debruçar sobre essa matéria numa pesquisa extensa realizada pela Universidade de Kent, onde eu fiz a parte da minha formação de pós-graduação de mestrado em Direito Comercial Internacional, e depois já estava aqui no Brasil. E desde então, praticamente do momento que eu voltei, eu acompanhei todo o pedido, inclusive do subsídio dessa pesquisa, que foi direcionada ao Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico da Inglaterra. E foi encabeçada, na verdade, por uma professora que depois veio a ficar alocada exclusivamente nesse projeto durante cerca de 3 anos. A minha participação, no caso do Brasil, durou cerca de 1 ano e meio, 2 anos, mas isso formalmente. Informalmente, a gente continua. Na verdade, é uma matéria apaixonante, que mesmo não estando dentro ainda do escopo, já entregamos o relatório final. É uma matéria extremamente pertinente. Foi um desafio muito grande começar essa pesquisa nos idos 2014, porque a gente vê que realmente o material, mesmo acadêmico, ele é bastante escasso. Então, foi uma pesquisa bastante empírica, bastante de campo. Eu era a única pesquisadora aqui no Brasil, trabalhava junto com a professora até no final, tem uma série de publicações que fizemos juntas, professora Tony Williams. Então, né, nesse mundo de multitarefas aqui, praticamente fazer as pesquisas, conseguir conciliar com as atividades aqui, tirava as férias para discutir lá. Então, foi uma pesquisa extremamente rica, mas devo admitir que a existência de eventos como esse, no qual possamos discutir, ela, como vamos ver aqui, ela é essencial
para a gente chegar em premissas comuns, se não forem comuns, pelo menos que congreguem pontos divergentes. É um ponto que são discussões que têm que ser realizadas. Então, até falei para o Luiz, não me recordo de ter participado ou sequer estar ciente de um evento dessa importância no âmbito de uma seccional, seja da Escola Superior de Advocacia, seja de outros setores. Nós, como vamos ver aqui no caso do bingo, a ausência desse debate e a segregação de opiniões, elas tendem a ser extremamente nocivas à introdução de uma prática sustentável, linear e que efetivamente fomente o desenvolvimento. Então, só traçando um pouco dessa trajetória, o projeto Bingo, ele basicamente tinha eram alguns países ali do Reino Unido, especificamente Inglaterra, País de Gales, Canadá e o Brasil. O Brasil, e na modalidade online, foi feita uma análise comparativa com a realidade da comunidade europeia. Então, o Brasil foi escolhido justamente em relação ao bingo pela essa singularidade que tivemos em relação à introdução de uma prática comercial pelo setor privado possível de exploração, e dentro de um escopo aí de praticamente uma década conseguimos ter uma gama ínfima de legislações, regulações, muita conturbação, muita turbulência institucional que acabou com a derrocada e com a proibição dos bingos. Então, não sei se vamos conseguir, eu sei que o tempo é bastante restrito. Alok, eu peço só que quando faltar uns 5 minutos, tu me dá um alô, tá? A ideia, potencialmente, eu não consiga explorar tudo que a gente gosta tanto de falar, mas, enfim, a ideia é um pouco fomentar um pouco o debate, trazer um pouco para vocês o que a gente pesquisou, o que a gente fez e por que a gente está falando o que a gente está falando. Então, em termos de fazer até um especial enfoque, que é um grande prazer, então, estar aqui com especialistas do direito municipal, não apenas porque eu já trabalhei na Procuradoria-Geral do Município, eu sei da importância que tem os municípios na questão fática, na transformação efetiva da vida das pessoas, mas especialmente porque aqui a gente está tratando de uma regulação que tende a ser multinível. E até o presente, o aporte, a discussão na esfera municipal tem sido extremamente tímida. Então, para mim, realmente um dos pontos que foi, a questão da regulação multinível foi um dos pontos que foi explorado. E acredito muito na exploração do tema na esfera municipal, então eu já digo de antemão que serão extremamente ricas as observações que serão realizadas na sequência também pela professora Daniela. Aqui, eu só fiz de início aqui, não vou fazer um arcabouço, um retrospecto histórico tão profundo como fez o Luiz Alok na última exposição, que tratou praticamente da natureza humana e do que o jogo significa. Vamos ser mais pragmáticos, porque temos aqui um tempo para cumprir. Isso eu gostaria aqui de fazer realmente essas questões do jogo ser uma contravenção penal, né? Hoje em dia, inclusive, está pendente de julgamento pelo STF se haveria sido recepcionado ou não, inclusive, como contravenção penal, a exploração dos chamados jogos de azar ou de fortuna, como preferirem. E depois tivemos esse desenvolvimento, então aqui durante o período inicial da década de 40, que era a época do florescimento dos grandes cassinos, a partir do fechamento disso tudo, a gente observa um escopo cada vez mais restrito em termos de exploração desse serviço público, focado cada vez mais e centralizado na União. Isso foi uma realidade até que veio em no início, por assim dizer, da década de 90, uma lei chamada a Lei Zico, que trouxe, num dos seus artigos, a possibilidade de exploração de bingos em território nacional. Então, essa lei, basicamente, ela veio, e fazendo até uma pesquisa extensa, inclusive nos anais do Congresso, porque me chamou a atenção que não haviam grandes discussões, para não dizer nenhuma, e foi muito rica também poder ter falado com grandes partes das pessoas, sejam stakeholders, as pessoas que eram donas, as pessoas que trabalhavam em bingos, que regulavam. Então, uma das pessoas que eu acredito que tem a maior memória viva disso, que trabalhou bastante, ele me disse: tu não vai achar, porque a discussão simplesmente ela não existe.
Então, aquilo já me deu um certo conforto, porque eu estava bastante impaciente, né? Ainda mais nessa data, nessa época imediatista que temos que achar a informação logo que queremos nos debruçar. Então, e essa lei, na verdade, se vamos ver, nos anais, inclusive, do Congresso, ela foi muito voltada para a redução, era numa época extrema da época das privatizações, de redução de interferência estatal, de democratização. Então, a ideia era trazer democratização à questão do desporto, focar muito no localismo, porque se a gente quer realmente desenvolver aqueles atletas, aquelas pequenas comunidades, quem mais seria pertinente para escolher do que propriamente os municípios, os estados que estão mais perto dessa realidade? Então, na verdade, e isso consta, inclusive, afastar uma que eles chamaram de filosofia autoritária, centralizadora desse poder, desse paternalismo financeiro federal. Então, através disso, simplesmente surgiu um artigo dentro dessa lei que possibilitou, e esse é o artigo 57, que a prática desportiva fosse realizada no âmbito dessa prática desportiva, contanto que, obviamente, alguns requisitos, três modalidades olímpicas, atividade, participação em competições oficiais, mas que se poderiam, mediante credenciamento, e aí a gente já nota uma certa complexidade potencial, porque era uma lei federal que disse que o credenciamento seria junto à Secretaria da Fazenda Estadual, que fariam reuniões destinadas a angariar recursos para o fomento do desporto. E esses recursos seriam realizados através de os queridos modalidades bingos ou similares. Então, esse parágrafo primeiro, que já estabelece essa questão bastante complexa entre a autorização federal e a competência dos estados, e já focando, inclusive, na Secretaria da Fazenda, já nos dá grandes indícios de uma potencial zona de conflito que se desenvolveu ao longo dos anos. Então, para possibilitar essa triangulação, foi possibilitado que essas empresas desportivas, obviamente, elas não tinham o know-how, a infraestrutura, então que elas celebrassem contratos com sociedades comerciais que seriam as responsáveis por administrar a realização dos sorteios. Aqui vou passar rapidamente só para demonstrar que nós, muitas vezes do direito, já ficamos com cabelos em pé quando ouvimos similares, porque sabemos que mesmo quando há uma definição precisa, já há polêmica. Imagina quando diz similares, qual é o grande ou pequeno escopo que isso vai se revelar. A questão também de fomentar o pequeno ficou um pouco em xeque quando a gente vê que essas capacidades estabelecia propriamente no decreto o mínimo de 500 participantes sentados, o que já questiona um pouco a questão do quanto realmente seria viável para pequenas instituições ou pequenas sociedades comerciais explorarem esse tipo de atividade. E aqui o requisito era que 35% dos recursos fossem arrecadados e direcionados para a empresa desportiva. Aqui eu selecionei uma passagem que eu acho bastante paradigmática, que é o resultado da ausência disso que a gente espera estar fazendo no momento. A ausência de um debate, a ausência de uma transdisciplinariedade, a ausência de uma relação plural com os diferentes setores e instituições que estarão, de alguma forma, interferindo e atuando nesse setor. Então, pois bem, quando isso foi regulamentado e foi passado para os estados, na época, o Secretaria da Fazenda do Distrito Federal fez uma manifestação bastante enfática de que todos os pedidos de bingo seriam indeferidos por convicção administrativa, legal e moral. Então, deixando a questão moral extremamente complexa, o que a gente tem, independentemente de se a gente concorde ou não, é que, acho que até o Luiz, o Alok trouxe isso na última exposição, que a grande celeuma que está por detrás, que não há legalização sem regulação, só que a regulação ela é estruturada pelo Poder Executivo. Aqui, imaginem a grande confusão. Além de ser uma lei federal, se estabeleceu para uma secretaria estadual a normatização e fiscalização. Então, realmente foi um arcabouço bastante complexo.
A verdade, porém, é que grande parte dos estados aplaudiram a ideia, afinal, possibilitar a entrada de recursos, poder utilizar, foi vista com pequenas exceções, com grande euforia. Aqui não vou também me prender demais nesse quadro comparativo, só gostaria de demonstrar o como que mesmo tendo questões bastante práticas e mesmo nas questões que havia uma definição, já houve variações. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul não tivemos uma normatização acerca dos assentos sentados. No Rio de Janeiro replicou o que havia em relação à regulação, à normatização federal, mas já em São Paulo encontramos variantes, inclusive dizendo e reduzindo o número de pessoas. Aqui eu trago um pequeno exemplo do que foi acobertado dessa ideia de similar. E muito embora a gente possa pensar que o similar muitas vezes desse esse ensejo inesgotável de inúmeras ambiguidades, foi no bingo eletrônico que talvez tenham sido centradas as maiores discussões e as maiores potenciais incoerências que acabaram levando à derrocada da regulação e da legalização. Eu só trago aqui, por curiosidade, essa definição que foi trazida pelo Estado de Rio de Janeiro, no decreto deles, que previa o que seria o bingo eletrônico. Seria a utilização de terminal eletrônico munido de vídeo, cilindros ou qualquer outra forma de demonstração e combinação vencedora, contendo geração não apenas de números, símbolos, figuras, acionados diretamente pelo jogador mediante aposta em dinheiro ou seu equivalente. Então, a própria ideia do bingo eletrônico, o que é um caça-níquel, já visivelmente se torna bastante confusa. A verdade é que as casas de bingo adquiriram um porte magistral, adquiriram muitas vezes foram chamadas de verdadeiros cassinos, e tudo isso dentro de uma legislação que, com efeito, não trazia muita clareza, nem estabelecia limites do que seriam atividades de bingo propriamente dito, o que estaria dentro desse escopo. Bom, na CPI, antes da CPI dos bingos, que foi a CPI de 2000, lá bastante conhecida, que terminou, inclusive, alinhavando muitas partes dos escândalos do que veio a ser o mensalão, foi instaurada aqui a CPI de 1995, quando se começou a perceber que havia uma falta de controle. Os estados estavam, por assim dizer, legislando, estavam emitindo licenças sem ter um mínimo de controle. Isso começou a gerar uma situação, acusações de corrupções. A União, então, num passe bastante autoritário, pode-se dizer, mas também visto como meio termo, porque ela queria, desde aquele momento, já determinar o fechamento, e através quase como um concílio, um conchavo, foi estabelecido, então, que na subsequente Lei Pelé, toda essa autonomia que era dada às secretarias da Fazenda estaduais passassem a ser centralizadas na União. Isso veio formalizado com a Lei Pelé, então foi basicamente essa estruturação, esse acordo que foi feito por meio de, então, o Instituto Nacional do Desporto, que haveria sido criado especialmente e focaria, na verdade ele até já existia, mas não tinha toda uma estruturação, uma formação e, obviamente, não era capaz de lidar com a alta demanda de todas as autorizações e licenças em território nacional. Essas portarias, então, elas acabaram, eles acabaram fazendo aqui, como a gente vê, muitas vezes convênios com os próprios estados, então demonstrando uma própria incapacidade de gerir, de cumprir o seu desiderato. Muitas corrupções aqui também em relação ao INDESP, muitas indisposições com as secretarias estaduais, que elas tinham convênio, disseram que não podiam cobrar. Foi uma instabilidade bastante grande que fez com que efetivamente se retirasse então do INDESP, isso foi passado para a Caixa, isso foi centralizado. Posteriormente, também, em função da impossibilidade de lidar com isso aqui veio através da Lei Maguito, se estabeleceu um termo final. Então, aquelas autorizações que haveriam sido concedidas não poderiam ser renovadas a partir de então, e isso foi, inclusive, o término, por assim dizer, do bingo tentou ser formalizado por meio de uma MP no ano de 2001, que, porém, foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Em suma, a União queria, por tudo, acabar
muitos escândalos de corrupção, muitas inconveniências, não era mais pertinente, mas tudo isso em função de uma descoordenação regulatória muito grande, enquanto isso os estados, no bojo de uma autoridade que já havia sido lhe delegada há tempo atrás, continuaram a legislar. Isso acabou, basicamente, com uma grande briga entre os estados e a União, e, no meio disso, foi instaurada a CPI, chamada CPI dos bingos, né? A CPI dos bingos, então, apontou uma série de incoerências, a séria utilização desses estabelecimentos para lavagem de dinheiro, para uma série de cometimento de crimes. Houve quase como uma seleção adversa, né? Tive a oportunidade de falar com muitas pessoas que exploravam bingos naquele momento, sofreram diversos tipos de, seja insultos por parte do poder público, inúmeros inquéritos civis, criminais e tudo mais que se pode imaginar. Então, a CPI, por incrível, ela até aconselho quem quiser ver, o documento é público, é bastante extenso, mas apesar dela denunciar todo esse arcabouço bastante crítico que chegamos, ela termina com basicamente 3 pilares, por assim dizer, que seriam inclusive favoráveis à regulamentação. Legalização com uma regulamentação. Isso é uma tendência nacional, hoje em dia a gente tem preocupação com compliance, transparência, então isso tudo veio como uma proposição da CPI. Aliado a isso, o judiciário se tornou o maior regulador, como a gente tem visto em inúmeras questões com a politização de todos, seja de política, seja de jogo, seja do que for, e é o que a gente está vendo, inclusive aqui no jogo, né, com o julgamento recente da questão das loterias estaduais. Quando isso bateu no judiciário, era um outro poder que estava, por assim dizer, dentro desse escopo bastante sombrio trazido pelos bingos. Então, não é coincidência que uma das primeiras súmulas vinculantes que existem, esse instrumento inovador dentro até então do sistema constitucional e processual vigente, quis estabelecer, então, um término final. A MP é que ela não tinha conseguido passar, a União tentou estabelecer o prazo final, os estados continuaram a legislar e estabeleceu de forma categórica ser inconstitucional lei ou ato normativo que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive aí especificando bingos e loterias. Aqui faço uma breve análise em relação ao julgamento, que eu acho que eu vou deixar para os debates, se isso for possível, que eu acho que eu já me excedi no meu tempo. Então, questões finais em termos de lições, o que a gente tem para pensar em relação desse aprendizado, dessa turbulenta história dos bingos, né? Muitas vezes a gente tem visto hoje em dia a crise econômica, o Brasil é praticamente persistente, hoje em dia a gente está no meio de uma pandemia, uma crise de saúde pública. É interessante a gente pensar que sim, o jogo pode vir e auxiliar em diversos aspectos, mas deve haver um debate, deve haver um investimento mínimo em infraestrutura, em capacitação, em qualificação para garantir a sua sustentabilidade. Não existe legalização, muito se falou na questão da perenidade, sustentabilidade, sem uma regulação eficiente. Então, aqui, diversas são as ideias também, seja em relação ao online, seja em relação ao bingo, essa regulação multinível, que eu acho que a professora Daniela vai trazer um pouco da perspectiva dos entes municipais, mas, enfim, são uma série de questões, né, ao longo da pesquisa, tivemos conversando, inclusive, com o setor, esse ProAnjo, que é o BIFESP, que trabalha com a ludopatia, que é uma externalidade negativa que o aparato deve antever, todo esse aparato regulatório deve antever, a questão do treinamento, como diminuir essa simetria de informações. Então, muito se fala de know your customer, de até mesmo para o jogo responsável se torna muitas vezes necessário, porque uma das ideias é essa blacklist ali, nessa lista negra de pessoas que não podem entrar. Aqui a gente já tem uma intersecção também com a atual Lei Geral de Proteção de Dados, o que é privacidade, vamos ter que utilizar, não vamos ter que utilizar, mas também de trazer para o outro lado, know your provider, né? De enaltecer aquelas pessoas que estão jogando no fair play, que querem investir, que querem segurança e por isso precisam de um retorno. Então, acima de tudo, e também estar ciente de que, na verdade, é uma coisa que o Brasil tem que aprender, né? E tem que fazer, que também é na base da cultura do experimentalismo. Nós temos que conseguir um maior debate, aqui já estamos iniciando isso, tentar congregar os maiores pontos, mas sabemos que
nada é definitivo, não existem respostas absolutas, fazer relatórios de impacto, ver como é que as coisas estão andando, se for necessário modificar, mas fazer isso com consciência e com responsabilidade. Então, meus caros, já agradeço aqui o tempo, talvez tenha me excedido levemente. Alok, desculpa, às vezes eu fico bastante eufórica quando trato desse tema, e trago aqui só um trocadilho com o jogo responsável. A Caixa foi, inclusive, obrigada a fazer parte por explorar as loterias, né? E um dos slogans que eles colocam é: para o jogo continuar divertido, é preciso aprender as regras. Então, seja no que for, de que forma, seja a questão legal, a questão regulação, mas antes de aprender, nós temos que construir isso da melhor forma possível. Então, muito obrigada. Aqui são algumas das nossas publicações. O relatório final está disponível para quem quiser acessar. Aqui também uma bibliografia para quem quiser, e deixo aqui também o meu e-mail para quem quiser fazer comentários, dúvidas, sugestões. Muito obrigada. E assim finalizo. Alok, eu acho que tu estás mudo. Obrigado. Obrigado, professora Maria Luísa. Eu já tenho algumas perguntas. Vamos depois, no tempo de debate. Passo a palavra para o professor Rafael Coelho. Eu queria agradecer o convite e o professor Alóquio, com quem eu tenho a felicidade de compartilhar a cidade de Vitória há muitos anos, tendo inclusive ele sido meu professor de Direito Administrativo na faculdade. Agradecer a apresentação da doutora Maria, pelo tempo riquíssimo em detalhes, pelo tempo diminuto. Eu vou focar nos PLs 442, 91, 530 de 2019, que tratam mais próximo a resorts integrados, que são os cassinos que a gente conhece tradicionalmente, em 3 aspectos muito incipientes no direito comparado e que vão ser debatidos agora, vão começar a ser debatidos agora. Como bem colocou a doutora Maria, ainda uma discussão muito recente, com uma carência de material enorme, que são as competências, os impactos de emprego e renda e como é que o governo americano fez para desenvolver uma regulamentação hoje que funciona de uma forma eficiente e até excluindo desse setor uma parcela da população que estava ali inserida por meio de atividades ilícitas, né? Lavagem de dinheiro, que ainda é uma preocupação hoje em dia, lavagem de dinheiro, envolvimento, no caso do Rio de Janeiro, com milícias e jogos de bicho, enfim. Então, queria agradecer de novo o convite, professor Luiz Alóquio. Eu vou começar dizendo o seguinte: sempre que eu falo sobre direito norte-americano, eu gosto de lembrar que a legislação deles é descentralizada, ao contrário do Brasil, que nasce da União e desce, irradia para os Estados. Nos Estados Unidos é o contrário. Os Estados é que detêm o poder de polícia e eles dão à União uma competência residual. Eles permitem que a União legisle sobre algum assunto em prol do coletivo. No tema de jogo, isso não é diferente. A União regulamentou conceitos básicos sobre jogos, sobre o cassino, em especial aqueles que tratam de comércio interestadual. Os estados regulam, às vezes até com critérios superiores àqueles da União, requisito societário, fixação de imposto, restrição e regulação de funcionários, enfim, todo o bacon, a gordura da regulamentação fica com o Estado, e os municípios cabe a obtenção de licença, a regulamentação das licenças e a alocação daquela atividade
porque, como bem vai falar a doutora Daniela, são quem sofrem o impacto direto da exploração da atividade. Isso é um pouco diferente dos projetos que a gente está acostumado a ver aqui, ou que estão em discussão, porque os projetos brasileiros, eles deixam isso tudo na mão do governo federal. Eles guardam alguma coisa ali para estados e municípios, mas o grosso da regulamentação fica com o governo federal, e excetuando também, no caso, por conta do julgamento da ADPF 493, as loterias que o STF liberou para que cada estado regulamente o seu, ou melhor, cada estado explore a sua atividade nos moldes já estabelecidos pelo governo federal. Por conta desse sistema jurídico americano ser descentralizado e comumente conhecido por cada estado possuir o seu ordenamento jurídico, existe uma nuance muito grande na regulamentação dos jogos também. Varia muito de estado para estado. Isso diferencia, desculpe aqui que eu bati na câmera, isso traz uma diferenciação não só na arrecadação de receitas, mas como que isso vai gastar. Tem estado que aloca 100% da obtenção de receita para a educação, tem estado que divide com turismo, segurança, algo próximo do que estão sendo discutidos os projetos aqui. Para regulamentar o jogo nos Estados Unidos, é unânime isso partiu do coletivo, da União, e os estados aceitaram isso de uma forma quase que unânime. O jogo foi dividido em algumas categorias: os non-bankings, né, os não bancados aqui no Brasil, em que os competidores, quem está jogando compete com outras pessoas, e os bankings, os bancados, são aqueles jogos que a casa participa ativamente como competidor daquela disputa, daquele esporte ali. Subdivide-se nessa categoria os já conhecidos loteria, casa de cartas, que são essas casas de jogos de pôquer, blackjack ou 21, as apostas esportivas, né? Hoje a gente tem o mais próximo disso é o Cartola ou o Sportbet. As mesas de apostas, que são apostas em cavalo, corrida de cachorro, enfim, e os cassinos, que é onde a gente vai focar maior atenção na minha apresentação hoje. Apenas para contextualizar rapidamente, algo que foi mencionado pelo Gil do Maza e pelo professor Alok no último seminário, o jogo sempre fez parte da cultura humana. E nos Estados Unidos ela chegou muito cedo com a formação das colônias. Não tardou a elite recém-chegada americana a criar as suas congregações de jogos, de apostas, e enfim. E os próprios índios nativos também possuíam as suas culturas de jogos. Inclusive, bingo já puxando aqui para um lado da doutora Maria, o bingo era uma atividade que os nativos americanos já jogavam, uma espécie de bingo, antes da chegada dos britânicos, antes da formação da colônia americana. Com o passar do tempo, e algo que acontece também no Brasil, por conta de uma onda moralista, calcada muito em religião, uma religião muito cega, muito fervorosa, houve também a proibição dos jogos em vários estados norte-americanos. Felizmente, perceberam a tempo o erro que haviam feito e começaram a perceber que o jogo legalizado, regulado e fiscalizado gera receita limpa, voluntária para o ente público. Gera empregos formais diretos e indiretos. E muito, como eu vou falar na frente, são empregos que os funcionários se registram no governo federal, no governo estadual. Então, o governo tem controle de quem está atuando ali. Gera benefício indireto na educação, turismo, segurança, conforme a alocação de receita, do investimento da receita.
e eles começaram a retomar os jogos, as regulamentações, os debates sobre esse assunto. De olho nessa receita, a União estabeleceu os critérios mínimos, uma coisa que eu achei interessante, que é uma cópia exata do que existe na legislação americana, é que esses PLs aqui, eles determinam que o sistema de receita, de arrecadação, de gestão financeira dos cassinos, dos resorts integrados, seja aberto 24 horas para o governo. Se houver queda por 1 segundo, 1 minuto que seja, e foi identificado pelo governo, existe uma penalidade de multa por essa queda. O governo americano tem a mesma coisa. Para evitar a lavagem de dinheiro, ele tem esse sistema aberto. Existe uma autarquia federal, a Gaming Commission, que é composta pelas comissões dos estados, e cada estado possui a sua autarquia que regulamenta o jogo, enfim. Hoje, apenas o Havaí e o Utah não possuem autorização de jogos. Todos os outros estados possuem algum nível a sua regulamentação do jogo, que é livre, não é por concessão, como pretende os projetos aqui no Brasil. Basta que o empresário atenda os requisitos exigidos pelo dinheiro público, tenha dinheiro e que faça um seguro para evitar quebra e um calote em eventuais credores ou ganhadores que não tenham sacado o seu dinheiro ainda. A regulamentação é tão rígida, como eu falei, que os funcionários possuem a necessidade nos estados, em alguns estados, de registrar a sua atuação. Todos os funcionários são registrados no poder público, devem apresentar imposto de renda. Em alguns estados, exige a necessidade de demonstração, inclusive, de extrato bancário com a quebra de sigilo bancário, feito de forma aleatória, pelo menos 1 a 2 vezes por ano. Por incrível que pareça, isso não inibe a criação de oportunidade de emprego, conforme a Associação Americana de Jogos. Hoje possuem mais de 1,8 milhões de postos de emprego direto, tá? Fora os indiretos em hotéis e, enfim, restaurantes que circundam ali os resorts integrados. E isso traz também impactos no município, finalmente, que regulam ali as licenças, também possuem uma exigência de que as máquinas caça-níqueis, como a gente conhece, as máquinas de jogos, sejam auditadas 1 vez por ano, conforme a legislação estadual. E isso é cobrado da empresa, gerando receita contínua para a municipalidade também. A tributação lá, o Gildo comentou que o empresário quer tributo, mas cobrado de forma direita, sem um extrapolamento. Lá, nos Estados Unidos, hoje, é uma legislação complexa que leva em consideração todo o ganho do resort integrado, chamado de Gross Gaming Revenue, e isso varia de 6% a 8% direto da receita. Fora outros tributos, como a taxa de privilégio para exploração e tudo mais, que podem levar essa tributação a 16%, dividindo aí entre imposto de renda, vamos colocar assim, taxas e outros impostos que se façam necessários. Eu vou provavelmente extrapolar um pouco do meu tempo, mas eu queria trazer uma situação que eu acho interessantíssima que foi criada nos Estados Unidos. As tribos indígenas, isso é famoso aqui no Brasil, elas exploram atividades de cassino hoje. Isso começou nos anos 70 com a tribo Seminole, do estado da Flórida, onde, mascote da FSU, onde eu tive a alegria de estudar, e eles abriram o primeiro cassino dos Estados Unidos em território de reserva indígena. O estado não gostou, tentou impedir, tentou barrar a exploração da atividade pelos índios.
Acontece que, por ser uma reserva e ter uma soberania, como as reservas brasileiras indígenas, eles só estão submetidos às legislações federais. Então, a Suprema Corte decidiu, tendo isso como base, autorizar todas as tribos indígenas a explorar cassino em reserva indígena. Com um detalhe, apenas nos estados em que há autorização de jogo em algum nível. Hoje, somente o Avaí e o Utah que não tem, todos os outros estados possuem algum tipo de liberação de jogo, uns mais rígidos, outros nem tanto. Em 1998, foi criada uma legislação especial federal, a Indian Game Regulatory Act, para regular apenas as explorações de cassino em área nativa. Muitos críticos foram contra esse ato regulatório sob o argumento de que se perderia aquela característica nativa americana. Coincidência ou não, o que aconteceu foi ao contrário. Os cassinos adotaram uma temática nativa, financiam museus, os restaurantes são típicos, hotéis e restaurantes são todos funcionários nativos. Então, isso trouxe um emprego gigantesco para uma área antes esquecida dos Estados Unidos, que eram os nativos americanos, os verdadeiros índios. E na Califórnia, como a tribo divide essa receita obtida por meio da exploração do jogo para todos os índios daquela tribo, houve um crescimento absurdo de identificação de indígena. Muitos californianos alegando ser indígenas para obter uma parte da receita da exploração do jogo. Em resumo, esse jogo, essa regulamentação, por ser federal, específica, ela, para a população indígena, trouxe um boom dessa exploração. A maioria dos cassinos hoje nos Estados Unidos são explorados por tribos. Os funcionários, os contratados para atuar nesse cassino são de nativos indígenas, e muitos desses cassinos são administrados pelas tribos em parceria com cassinos já estabelecidos, empresas já no ramo, que repartem, né, em uma parceria contratual parte desse valor. Eu encerro com essa curiosidade dos indígenas. Eu acho até que nem sei se é uma curiosidade, porque nós que pesquisamos jogos estamos acostumados a ver os cassinos indígenas. E vou terminar uma alusão aqui à doutora Maria que trouxe. É um debate que precisa ser feito, é muito incipiente ainda, estamos apenas começando. Certo que esse debate irradia-se e embrenha-se por outras áreas do direito, contratual, LGPD agora que acabou de ser aprovada, mesmo trabalhista, mas é uma área que precisa de debate. Essa curiosidade dos nativos americanos, eu acho que é algo que precisa até ser trazido para o debate brasileiro. Hoje, os indígenas brasileiros estão à margem, estão desamparados, e talvez essa seria uma oportunidade de integrá-los e trazer a população nativa brasileira para uma participação econômica mais profícua. E passo a palavra agora ao doutor Alóquio, agradecendo novamente o convite. Obrigado, professor Rafael. Eu estou com algumas anotações aqui, inclusive sobre o belíssimo cassino em Fort Lauderdale, o Hard Rock Café, a guitarra magnífica, né? Então, agora passo a palavra à professora Daniela Campos Libório para sua apresentação, que muito abrilhantará o nosso evento. Muito obrigado. Obrigada, queridíssimo Alóquio, colega de Conselho Federal.
É um prazer para mim estar nesse evento e com uma temática bastante provocativa, inusual, e exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos olhar os assuntos sob outras perspectivas. Então, agradeço muitíssimo esse convite. As falas da Maria Luísa e do Rafael, que me antecederam, facilitaram muito o meu trabalho, porque deram toda aí uma substância e uma contextualização nacional e internacional a respeito de alguns recortes. E eu vou trazer aqui uma perspectiva de planejamento urbano, alguns questionamentos que eu costumo refletir sempre que falo de empreendimentos ou penso sobre empreendimentos e a questão dos negócios e do desenvolvimento econômico e como é que fica a cidade. Então vamos lá. Como de forma muito preliminar, como elementos de pressuposto na valoração, né, da categoria do desenvolvimento urbano, eu não posso afastar o artigo 3º da Constituição Federal, né? Então, ali nós temos os objetivos da República. A partir do artigo 5º, nós temos os detalhamentos do que é esse Estado brasileiro, que vem descrito com seu DNA do artigo 1º a 4º. E ali nos objetivos... Travou. Mandou uma mensagem. Eu estou sendo ouvida, não? Agora voltou, agora voltou. Tá, então recomeço? O áudio parou na sua explicação do artigo 3º da Constituição. Tá, então o artigo 3º da Constituição Federal, ele traz ali justamente a questão da redução das desigualdades sociais e regionais. Não é? E aí, o que significa isso? Significa que nós estamos num país urbano desde a década de 60. O Brasil é um país tremendamente urbano. O estado de São Paulo chega a ter aí índice de 92%, 93% da população vivendo em cidades, e o Brasil em torno de 82%, 84% vivendo em cidades. Então, a redução das desigualdades sociais, não é, graves, elas estão nas cidades. Portanto, o Estado social se realiza essencialmente na temática urbana. Então, isso é um pressuposto para qualquer raciocínio quando nós vamos trabalhar a questão do desenvolvimento econômico urbano. Então, tido esse pressuposto, o que existe? Existe que o planejamento urbano, ele tem como foco central a competência privativa do município. Isso está desde o artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal, como está lá repetido de forma mais detalhada no 182. E aí não só traz uma competência no sentido tecnicista da palavra, traz ali já com a finalidade. A finalidade é o bem-estar dos habitantes. Então, essa linha mestra de qualquer raciocínio, ela é fundamental. E aí, o que nós vamos trazer com essa figura do município? Nós vamos trazer que cada município, em função do seu próprio planejamento urbano, vai entender, vai diagnosticar, vai escolher politicamente, com gestão democrática, qual é a sua função social. Então, cada cidade tem a sua função social. Então, quando se fala função social da cidade, nós podemos ter uma ideia central do que se trata, mas de maneira particularizada, cada município vai trazer a sua identidade, vai trazer os seus valores, vai trazer esse seu alinhamento. Então, dentro das funções da cidade, quando nós vamos olhar para qual é a função social da cidade, por exemplo, de Vitória, ou da função social da cidade de São Paulo, ou de Londrina, ou qualquer outra cidade, nós olhamos a princípio sobre 4 perspectivas, que são as funções da cidade, que é a moradia, que é a circulação, o trabalho e o lazer. Então, o lazer ele é colocado no eixo, né, da visualização a respeito da interface do que vem a ser uma cidade boa de se viver e de bem-estar dos habitantes. Isso por quê? Porque a cidade é um ambiente artificial. É diferente de morar no campo.
campo nós temos ali o meio ambiente natural, o riacho, o pasto, a criação das galinhas, os acessos eles são espontâneos. Quando nós estamos no ambiente urbano, é um ambiente absolutamente artificializado. Então, traduzido isso para uma sociologia do lazer, nós verificamos que sim, nós precisamos criar momentos de lazer como elementos, inclusive, que a Constituição traz no artigo 217, como um elemento de promoção social, é uma função do Estado, por meio do lazer, fazer a promoção social. Então, nós temos dentro dessa ótica a colocação do jogo que eu estou trazendo na perspectiva do lazer como uma função da cidade. Então, eu estou trazendo aqui um viés público, como função pública do lazer, independentemente das outras considerações e dos outros estratos que podem ser feitos e que devem ser feitos sob a perspectiva do jogo. Então, olhando nessa perspectiva, o que o município ele vai fazer? Por meio do seu instrumento básico, que é o plano diretor, por gestão democrática, com participação popular, vai escolher na sua territorialidade os usos e ocupações do seu território. Então, aqui é um elemento muito importante. Pensando já até na divisão que Maria Luísa trouxe a respeito de jogos virtuais ou aqueles que precisam estar numa territorialidade, com edifícios, com localizações, como também Rafael traz. Então, essa territorialidade vai ser escolhida pelo município, não é? Usos compatíveis e incompatíveis. Então, por exemplo, se nós vamos pensar na ideia do jogo como um ambiente físico de estar e de encontrar e de exercitar o jogo, aquele que for regulamentado, legalizado e tudo mais, então é no plano diretor que isso se verificará, não é? E isso tem alguns critérios para que sejam escolhidos. Não, no meu entender, é um uso incompatível, e nós temos lá no Estatuto da Cidade, que não deve ser colocado lado a lado ou proximamente usos incompatíveis, como, por exemplo, o presídio junto com a creche, junto com o hospital, não é? O aterro sanitário ao lado de residências e tudo mais. Então, para dar uns exemplos bem objetivos a respeito do uso incompatível, então também me parece que os jogos aqui, na verdade, vão ser feitos e escolhidos pelos adultos, né, na forma que a legislação entende que é um adulto, então não pode ter proximidade territorial junto com as questões de crianças, como creches, ensinos fundamentais e tudo mais, e talvez outras que a própria regulamentação vai trazer. Então, o lazer ele pode ser visto como função pública, o jogo como função pública, ele deve ser regulamentado e organizado na territorialidade por meio do plano diretor, e aí aquele que empreende, aquele que é o beneficiário dessa atividade, pode ter e deve ter aí na legislação urbanística situações como contrapartidas, que podem ser pecuniárias ou urbanísticas, como benefícios para a cidade, ou contrapartidas financeiras. Então, estou falando assim, de uma maneira muito técnica a respeito da interface do direito urbanístico na existência do jogo dentro da cidade, nos usos incompatíveis e nas contrapartidas. E também, como já foi referenciado antes, as relações de estudo de impacto de vizinhança, que é um outro instrumento que entendo que deva ser realmente verificado. Como o tempo é muito curto, eu estou correndo bastante para poder ali chegar em alguns raciocínios. Dito isto, eu acho que a gente pode avançar um outro tanto. Lá no artigo 182 fala do desenvolvimento urbano. E é claro que nós devemos pensar nessa ideia de desenvolvimento urbano, também desenvolvimento econômico, no sentido de que o município deve ter a sua autonomia na geração da sua receita, criando também os seus resultados financeiros, que incluem, inclusive, né, que tem o tributo, a parte da tributação, mas não só, né, de maneira que possa ter a sua autossuficiência e sua independência não só financeira, mas também política para gerir as suas decisões. Dito isso, eu gostaria de fazer uma observação. Desenvolvimento econômico ou desenvolvimento urbano não é necessariamente crescimento quantitativo. Então, cada município tem que ter a sua curva ótima no sentido de entender qual é o seu elemento de equilíbrio para fazer o seu desenvolvimento urbano. Então, não é sempre mais é melhor, absolutamente. O sempre mais pode significar
insegurança hídrica, solapamento das relações já existentes, a degradação da qualidade de vida em função de uma parcela diminuta que vai ter o seu resultado privado financeiro. Isso não é desenvolvimento econômico, isso não é desenvolvimento urbano. Então, alto lá, não vamos pensar em crescimento quantitativo como um resultado bom. Então, pelo viés da função pública, nós devemos ter aí um grande alerta nesse sentido. Por isso, então, eu insisto que é fundamental sempre verificar de uma maneira com excelente diagnóstico e com escolhas muito transparentes qual é a relação da identidade local com as escolhas que vão ser feitas. Talvez, como o Rafael falou, ali não só na comunidade indígena, mas em comunidades ao longo do nosso litoral, como algumas cidades do litoral, possam ter uma perspectiva muito interessante a absorver ambientes de jogos, internalizando, fomentando, porque aquilo está na sua leitura. Muito diferente de fazer importação de modelos, e eu não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando as situações exóticas, ou seja, de fora do país, com jogos que não nos comunicam necessariamente e que não vão absolutamente beneficiar, haja vista Cancún, que não beneficiou, não é? Nada a população local do México, e que eram todos empreendimentos internacionais e que o resultado financeiro também não ficava para aquela localidade. Então, eu acho que a gente tem sim, como os meus debatedores anteriores trouxeram, que trazer esse debate para nós conversarmos. Então, eu não acho que exista uma fórmula, eu não acho que exista sim ou não, o que eu acho é que devemos colocar cartas na mesa, saber que isto não deve ser uma fórmula nacional, isso deve ser uma perspectiva, uma possibilidade a ser discutida de forma muito clara, localmente, envolvendo os agentes municipais necessariamente, com aquela realidade local, sabendo qual benefício será retido por aquela comunidade. O que vai ser retido? Porque gerar empregos não necessariamente beneficia a comunidade local, se nós estivermos falando das pessoas que trabalham nos ambientes de jogos e que precisam ter uma capacidade, podem estar vindo de diversos locais e não necessariamente para aquela comunidade, assim como o tipo de tributo que gera. Vai ser em ambiente federal, não necessariamente local. Então, essa conversa ela tem que ser colocada de uma forma muito tranquila, não é? De maneira, então veja, tem uma função pública, trouxe para vocês o lazer, o Estado traz como promoção social o lazer, não é? Cada município pode e deve decidir sobre esta oportunidade, então alerta geral, não é a União que decide onde vai pôr, ela vai propor, eventualmente, se tiver essa possibilidade. Isso vai ter que ser uma combinação às portas abertas, junto com a comunidade local, a entender como é que isto melhora a qualidade de vida e não piora. Então, para fechar minha brevíssima fala, eu diria que um plano urbanístico, um empreendimento que degrada a qualidade de vida, ele é inconstitucional. Então, eu tenho lá no artigo 182 um valor explícito, que é o bem-estar dos habitantes. Se o planejamento daquele município causa mal-estar dos habitantes, então ele está contrário a este valor. Então, se eu tenho uma qualidade de vida e eu perco essa qualidade de vida em função de um plano urbano, que pode ser, inclusive, numa territorialidade, um zoneamento para um conglomerado de área de jogos, o que eu acho que poderia ser muito pertinente, ao invés de ficar ali misturado na dinâmica urbana, ter um zoneamento específico para isso, com tratamento específico para isso, da territorialidade, da tributação, das instalações, não é? Então, o cassino ou área de jogos com um hotel, com restaurante, etc., pode ter um zoneamento específico. A legislação urbanística ela é bastante pródiga, ela tem um volume bastante grande de instrumentos possíveis para serem aplicados para isso. Mas isso deve estar sendo internalizado, verificado, para que possa ter o nosso melhor resultado com uma justiça distributiva. Né? E aí volto, fechando, no artigo 3º da Constituição Federal, visando a redução
das desigualdades sociais e regionais. Então, se é para vir jogos, que venham jogos, mas que a gente veja esse jogo no sentido de melhorar o nosso pacto social e não de agravá-lo. Por enquanto é isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Daniela. Eu quero corrigir uma gafe, uma grosseria. Esqueci de fazer referência, né, ao currículo da professora Daniela Libório, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Sevilha, conselheira federal e presidente da Comissão de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. Se eu não estou enganado, a criação da Comissão de Direito Urbanístico foi por sugestão da senhora. Sim, que eu foi. É a primeira que tem no Conselho Federal. É a primeira, então, não é à toa, eu printei a tela durante a exposição, né? Aí a carinha de Tiete Então, depois das falas, eu gostaria de participar um pouco, trazendo umas pimentas aqui, né? Antes da pimenta, até começar pelo final, a fala da professora Daniela, quando ela faz referência à relevância do plano diretor urbano. A relevância do planejamento urbano é tamanha que há 10 anos atrás, Las Vegas olhava Macau pelo retrovisor. O jogo em Macau estava atrás do jogo em Las Vegas. Hoje o jogo em Macau, se bobear, já está olhando Las Vegas pelo retrovisor. E Macau está em fase de discussão justamente para preparar a região autônoma de Macau para um futuro saudável, está em discussão do seu Master Plan 2020-2040. Colocando em debate com a comunidade acadêmica, né? Tem chamamento público na internet para conhecer o plano, em língua portuguesa, porque algumas universidades de Macau ainda lecionam disciplinas em língua portuguesa, ou pelo menos em inglês, e sem contar que um dos grandes doutrinadores da área de direito do jogo é português, mas leciona em Macau, o professor Jorge Godin. Então, só essa referência do senhor Daniel. Macau, que é provavelmente hoje o maior ponto de recebimento de turistas na indústria do jogo, está exatamente produzindo um novo master plan para melhorar a qualidade de vida e preparar Macau para o incremento dessa indústria no futuro. E até para concluir essa minha observação, e também com uma frase da professora, o crescimento tem que ser qualitativo. Eu gosto sempre de usar uma frase, eu gosto de frases de para-choque de caminhão, né? Então, pouco sofisticadas, eu gosto sempre de dizer o seguinte: corpo que cresce é saudável, corpo que incha está doente. Então, quando a gente incha a cidade, o crescimento não qualitativo, apenas quantitativo, essa cidade não é boa para os seus habitantes, né? E a longo prazo, nem para o empreendedor, a não ser que ele seja um empreendedor predatório que esteja ali para fazer um aproveitamento temporário e ir embora. Então, a importância do plano diretor urbano, quando começamos a montar essa série de webinários, uma pessoa me perguntou: o que direito urbanístico tem a ver com isso? Tudo! Tudo, tem tudo a ver com isso. Né? Então, eu, nessa breve situação, eu queria fazer uma outra lembrança também. O professor Rafael Coelho, ele não fez referência, mas o professor Rafael Coelho nos ajudou em março desse ano. Queria fazer um agradecimento aqui pela Ordem dos Advogados, pela Escola Superior de Advocacia, né? Era um projeto do professor Alexandre Zampronho, que é o diretor da Escola Superior de Advocacia, tentar contatos internacionais
para mandar advogados do Espírito Santo terem um aprimoramento, né, no exterior. E, por uma felicidade, eu fui visitar o professor Rafael, estava fazendo LLM na Flórida, e ele abriu as portas lá na Universidade da Flórida e estávamos em tratativas para um convênio. Aí vem a Covid, né? E se Deus quiser, vamos implementar ainda, né? Professor Zampronho, não desistimos, vamos implementar ainda, porque ao lado da questão relativa aos jogos, a legislação americana tem muito, o estudo do direito americano tem muito a nos auxiliar, né? Na área de lavagem de dinheiro, compliance, né? Proteção de dados, apesar de a gente estar mais europeizado, mas proteção de dados, proteção de relações de consumo, processo civil, vários institutos do direito americano vindo para cá, a nossa lei, o microsistema das ações coletivas está submetido a debate no Congresso Nacional, abriram uma comissão de juristas, não tenho dúvidas que caiba até a discussão das class actions, trazê-las para o Brasil. Então, temos muito a aprender e a trocar de experiência. Agradecer por isso ao professor Rafael. E uma pergunta, além do agradecimento, à professora Maria. Essa é uma pergunta que me deixa muito desconfortável desde a súmula vinculante, eu acho que a 2, aquela da competência da União, né? Súmula 2. Gente, consórcios e sorteios merecem essa extensão toda para a iniciativa privativa? É uma interpretação muito extensiva. Então, termino minhas observações e, como uma pergunta mesmo que foi para a professora Maria, devolvo a mão. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez, riquíssimas eu estou com ele aberto, riquíssimas as considerações. Eu fico até bastante, com certeza vou compartilhar, inclusive, esse evento, nosso teor, com os pesquisadores do projeto, tanto as falas do Rafael, quanto especialmente da professora Daniela em relação ao entorno. Foi, inclusive, abarcado uma das nossas recomendações que dizem com as duas contribuições, tanto do Rafael como a doutora Daniela, só se me permite, Elóquio, antes de entrar nessa questão, foi que parte da contribuição, parte das receitas que são obtidas com os jogos sejam aplicadas conforme, aí com participação dos jogadores, dos trabalhadores, daquelas pessoas que estão envolvidas da comunidade. Até porque, só fazendo um breve disclosure, aqui no Brasil se focou muito no comercial, porque o bingo assim foi, e é um pouco o que falou, que essa mentalidade de que o lazer, como a ideia que a professora Daniela trouxe, ela foi muito interessante na questão de choque cultural, porque eles tinham muita dificuldade, eles disseram, Luísa, mas bingo, eles acharam que fosse uma coisa super light, eu vim com aquela CPI, com um monte de, né, estabilidade institucional, questão de... Então, assim, é um ponto que a gente, eu acho que tem que aprender a trazer um pouco e criar a estrutura para que seja realmente visto como um lazer. E a questão do município, ela trabalhei junto à Secretaria tanto de Desenvolvimento Social quanto Econômico e me é muito cara essa matéria, então, assim, realmente agradeço muito. Em relação, Luiz, direto à tua pergunta, tudo que a gente tentou fazer, inclusive a minha apresentação final do projeto, lá no relatório, diz justamente tentar explicar o que foi essa súmula vinculante. Então, antes do que a gente tentar uma explicação sistemática, ontológica, é justamente toda essa linearidade de sucessão de eventos que a gente acompanhou com a questão da CPI. A imagem do governo já estava muito arranhada, tanto é que avocou a competência que já tinha disseminado por aí pelos estados, isso entrou no judiciário. No judiciário, a gente teve aquela operação Hurricane, que eu não sei se que enfim, foi
praticamente manchou, seja a questão, todo o judiciário ficou muito temeroso. E qual foi o nosso olhar em relação? É muito criticada, mas a ideia é que se tem, inclusive assim, essa parte, quando a gente trata disso, até num desses artigos, banindo a aleatoriedade. Sobrou para o STF, ele teve que dizer o que a gente faz com isso. Então, para mim, foi um arranjo muito, tanto é que agora, com o julgamento da DPF ali, o ministro Gilmar Mendes já teve que especificar que uma coisa é competência administrativa, outra coisa é competência legislativa, para tentar salvar e dizer que o sistema está funcionando. Mas eu concordo contigo. E se eles não dissessem, é que nem... E aqui também, já fazendo gancho, que nem o próprio serviço público. E por isso eu achei tão interessante a fala da doutora Daniela. Porque, inclusive, no Gilmar Mendes, nesse julgamento, ele faz todo um arrazoado que é serviço público formal, de caráter formal. E aqui a doutora Daniela dá um viés que é o caráter material, de ser o lazer uma função social da cidade. Então, enfim, essas definições, elas são tem que ser, acho que, um pouco contextualizadas nessa série de eventos históricos, de objetivos e de choques e de acontecimentos que sucederam no pré, e agora estamos vivendo o pós, mas tentando costurar um melhor amanhã. Eu acho que explicação 100% plausível, para mim ela está muito ligada à sucessão de eventos que aconteceram e que levaram inevitavelmente à derrocada do bingo, aqui da regulação e legalização do bingo no país. Meu áudio está desativado. Doutora Daniela, alguma observação? Doutor Rafael? Eu gostaria apenas de agradecer a menção, né? Dizer que, de fato, não desistimos. Eu continuo em contato com a universidade. Inclusive, na semana que vem, nós temos uma reunião com o coordenador internacional da FSU, que cuida dessas questões de intercâmbio e relacionamento, e, enfim, com outras universidades, com outras instituições, para tentar alinhar de volta o curso que já estava alinhado antes da Covid, que atrapalhou tanto a programação que eles tinham, como a programação que nós tínhamos desenhado com essa visita do professor Alóquio aos Estados Unidos. E eu queria apenas fazer um comentário, porque eu achei interessante, eu achei até interessante que a doutora Maria falou logo após a doutora Daniela sobre essa questão da súmula. Concordar, de fato, com a exposição da doutora Daniela de que o município precisa crescer de uma forma qualitativa. Ele é o destinatário final de toda a regulamentação de jogo. É ele quem vai receber turista, é ele quem vai receber incrementos, é ele quem vai estar vulnerável a qualquer perturbação ou a qualquer benefício que vier da exploração de jogo. E aí eu faço o gancho com a fala da doutora Maria, que eu também já critiquei nos projetos. A regulamentação não pode vir de forma de concessão, de modo a tornar caro ao empresário e ao poder público a estrutura da indústria de jogos. A exemplo dos Estados Unidos, que deveriam ter feito ou que deveriam fazer, eventualmente, porque o projeto ainda está em discussão, é trazer os moldes mínimos e entregar isso aos estados para que eles debatam com os municípios a melhor forma de instrumentalizar a indústria e de receber esse incremento dessa atividade, se for possível. E uma opção de alocação que atenderia a essa função social, acho que isso, poucas das vezes que se debateu o jogo, é recorrível, ela sempre retoma essa observação, e que traria um desenvolvimento acentuado para essa região, são os locais de Nordeste, algumas locações do Nordeste que hoje carecem de incremento social. Lá não chega coisas que deveriam chegar e que, com o advento da indústria de jogo, isso poderia chegar. A exemplo disso, Las Vegas, que antes era um deserto de areia, existiam ali empresas que exploravam areia, tiravam areia para a construção civil, e se tornou um dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos.
é um município, é uma cidade, Las Vegas, com planejamento, ruas amplas, tem toda uma estrutura para receber essa população, criou sistema de receptação de água, de coleta de água, para receber turista, porque antes era apenas areia. Então, uma dessas opções de alocação, atendendo a função social e atendendo melhor o município, seriam essas alocações de localidades que carecem de serviço público ou de um atendimento social mais presente. Toda hora, ao invés de ligar o áudio, eu desligo. Eu queria comentar ainda que está nos assistindo hoje um dos maiores advogados do Estado do Espírito Santo, do qual tive a honra de ser sócio e que, por coincidência, é o pai do Rafael. Mandar um abraço aqui ao professor Luiz Otávio Rodrigues Coelho, que é o gerente da Procuradoria Urbanística, da gerência da Procuradoria Urbanística da Procuradoria do município de Vitória. Então, fica nosso agradecimento também à presença do professor, meu Deus, Luiz Otávio. Algum comentário adicional? Podemos encerrar? Acho que bom, antes de mais nada, gostaria, óbvio, de agradecer esse momento absolutamente produtivo de reflexões e congratular pela maneira despojada e aberta que a Maria Luísa e o Rafael também viram a perspectiva urbanística. Quando eu muitas vezes trago a perspectiva urbanística para temas que eu faço essa leitura transversal, às vezes causa alguma espécie, fazer essa compreensão, e vejo o arrojo de ambos, não é? A pensarem não só sobre as suas próprias pesquisas, investigações, mas entenderem que no final é no município que fica, não na mais das vezes, os benefícios e os bônus, mas ficam os ônus, né? Fica o ônus social, o ônus ambiental, não é? Fica a relação do passivo para o município administrar isso. Então, se o turismo é predatório, é o município que fica com esse saldo. Se os empreendimentos são trazidos sem fazer a perspectiva do planejamento local urbano, isso tem adensamentos, isso tem invasões de área, isso tem deslocamento de população com vulnerabilidade pelo país todo, que é o que a gente vê quando tem anúncios de empreendimentos por algum lugar do país. Então, assim, ter esse zelo, esse cuidado, essa cautela, ver a perspectiva do ente local e a dinâmica da cidade para um tema que, sim, provoca e pode suscitar um volume muito grande de dinheiro, né? Para ser deslocado, então deve haver uma cautela, um zelo, um cuidado com a localidade para não solapar, como tantas vezes a gente tem assistido no país, realidades que são lindas, mas que são frágeis, como uma população pesqueira, uma população tradicional, não é? Uma população que tem um modo de viver que para eles é tão caro, é tão especial, mas ao mesmo tempo é tão frágil e tão desprotegido. Então, que a gente olhe para as localidades com essa cautela, com essa delicadeza, para que a gente possa fazer eventualmente as instalações, as passagens. Eu acho que sim, podemos ter ganhos com os jogos, né? Desde, como já falou Maria Luísa, a ilegalizado e regulamentado. Também concordo com eles que não deve ser engessado como uma concessão federal, não é? Porque isso traz a perspectiva de grandes players, né? Sem olhar na perspectiva do que a economia local pode trazer. Porque a Dona Maria do Bolo não pode estar vendendo bolo ali também, né? Porque o seu Zé, que tem um modo de fazer uma coisa, uma prestação de serviço, não pode incrementar ali a sua cultura local para isso, né? Então, vamos nos atrever a entender os jogos na perspectiva da cultura brasileira, né?
do artigo 216 da Constituição Federal. O que é essa cultura brasileira? O que é esse modo de viver brasileiro? Né? Vamos tentar somar as coisas e não sobrepor uma com a outra, ou tudo pode ou nada pode. Eu acho que se a gente tiver esse arrojo, essa coragem, a gente pode chegar em resultados muito produtivos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez esse convite, a Loki, Maria Luísa, Rafael. Para mim foi de grande valia estar com vocês nessa última hora e meia. Eu gostaria de agradecer também o convite, professora Loki, a ESA, o presidente Zé Carlos Risque, né, o Zampronho, e fazer votos para que essa questão do Covid logo seja solucionada e que nós possamos renovar este debate presencialmente. Eu também, Alok, então, só fazendo breves palavras, é um prazer enorme estar aqui, realmente, eu pesquisei, às vezes, quase como uma loba solitária, tive a felicidade, enfim, porque as entrevistas faziam parte do próprio escopo da pesquisa, o que já alimentou, mas fico muito feliz de ter alargado em todos os sentidos meus horizontes, também no campo subjetivo. Dizer também que se vocês, né, aqui é uma parceria, enfim, com a universidade que a gente já tem futuramente algo a ser pensado, é uma universidade que até hoje tem um contato muito direto, que é muito aberta e que também está disposta, já que a gente já tem essa caminhada, a contribuir para o debate. E eu acho que é isso, parabenizar tanto a Daniela quanto o Rafael por estarem aqui, contribuírem, especialmente o Alok por ter pensado, conseguido organizar a ESA da seccional aí do Espírito Santo, que realmente está na frente, porque é só assim que a gente vai conseguir chegar na legalização com uma regulação boa. E é uma regulação boa que vai retornar em uma atividade boa, que vai retornar no bem comum para os munícipes, para os estados e também para, consequência, a União. Então, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a todos. E antes de encerrar, eu queria novamente fazer por a professora Daniela. Professora, quando fiz a tese de doutoramento, eu tentei abrasileirar um instrumento de proteção urbanística, que são as moratórias de licenciamento, né? O caso clássico da possível vinda de uma nova indústria dessa magnitude para o município é a situação específica para a suspensão de licenciamento e para a abertura de um novo planejamento, ainda que não se tenha dado aquele prazo decenal. Porque, senão, o acudir de novos licenciamentos para aproveitamento do bendito do direito de protocolo vai fazer com que o plano, ao ser adequado para essa nova grande indústria, ele já nasça defasado. E ao invés dele ser um plano para a salvaguarda de valores urbanísticos, ele será um plano legitimador de poluição urbana, de sacrifício da cidade. Então, essa é uma hora para que, especialmente nós, o direito urbanístico, possamos ter a ousadia da professora Daniela, que estuda sempre voltada para o futuro, né? Eu acho que os textos da década de 70 são muito bons, mas nós temos que dar passos adiante. Agradeço novamente a presença de todos e todas, penhoradamente a toda a equipe da Escola Superior de Advocacia, pessoal da técnica, que está aí aguardando a gente encerrar para que eles possam fechar tudo e ir para suas casas. Obrigado, saúde a todos, cuidado na pandemia. Grande abraço e nos vemos depois. Muito obrigado, tenham uma boa tarde a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.